Olá, gente. Com muito prazer que mais uma vez a gente vem aqui ao ar para trabalhar e tratar de temas importantíssimos, né, para o nosso povo, né, para a sociedade pernambucana, em especial, né, o povo negro. Hoje a gente tem aqui, né, nessa tela, Alexandre Lomin Lodô, né, uma das pessoas da atualidade, né, da nossa sociedade, que vem desenvolvendo um trabalho importantíssimo, né, de combate ao racismo, né, à intolerância, né, principalmente o racismo institucional. E estamos aqui sobre o símbolo, né, do rei Xangô, aqui essa escultura que é minha, eu trouxe de Cuba e tenho um carinho gigante, né, por essa divindade, por nós entendermos e sentirmos o poder desse orixá mediante, né, a defesa da nossa população negra. É o Deus da justiça, né? É o pai da justiça, Xangô, com o seu machado, né? Então, e Alexandre Lomin Lodô, ele vem desenvolvendo um trabalho no campo também da religiosidade da Jurema, a qual também é cultuado, né, o nosso grande rei Malunguinho, que tem uma relação forte, né, com Xangô, o pai da justiça, né? Então, é uma das figuras da sociedade pernambucana que, pela sua atuação, assim como diversos outros membros praticantes da religiosidade de matriz africana, sofre diariamente, né, o racismo, o preconceito, por ser praticante de uma religião milenar e que só prega coisas boas. Mas, infelizmente, na dinâmica social que vivemos hoje, parece que alguns grupos de pessoas não compreendem o direito do outro ser diferente, de praticar livremente a sua religiosidade. E não tem o entendimento, né, de que a minha diferença legitima a sua existência. Então, o que a gente faz de candomblé é todos os dias praticar o direito de você exercer a sua religiosidade cristã, para assim você poder existir, né, por ser diferente e a gente construir um mundo, né, plural, onde todas as pessoas possam caminhar harmonicamente. Então, Alexandre, é um prazer estar contigo aqui. Axé. E conta aí a tua experiência, né, que tu vem trilhando essa estrada, né? E acho que o seu caso é bem emblemático, né, do que você sofreu justamente dentro de um ônibus, né, do TI Xambá, né? Foi agredido, né, verbalmente, e parece que os encaminhamentos não foram os coerentes pela nossa justiça. Exatamente. Como a gente vai falar de justiça, né, está falando aqui sobre a presença de Babá Xangô, que é o orixá Oni-Adajó. Oni-Adajó é o senhor da justiça. Segundo meu pai Paulo Braz Felipe da Costa, que a quem siga os passos até hoje, seguirei até o fim da minha vida. E é muito importante a gente falar sobre justiça nessa sociedade tão desigual. Sim. Que temos a obrigação de conviver, né? Nós que somos de religião de matriz africana e indígena, nós temos as nossas formas de nos vestir, nós temos nossos trajes, nossos costumes, e essas questões todas são perseguidas por essa sociedade que não admite, né, entender-se como uma sociedade de matriz afro-indígena, porque, em suma, nós somos todos afrodescendentes, indígeno-descendentes, de certa forma também descendentes de portugueses, mas com a essência muito mais profunda na nossa forma de cotidiano. Sim. Com essas matrizes. E isso acontece, essa falta de reconhecimento dessa coisa tão óbvia na nossa sociedade, se dá por causa das nossas formações ideológicas. As ideias ideológicas que acompanham nossa vida, que permeiam nossa estrada, elas fazem com que a gente não consiga enxergar isso. E para a gente enxergar, a gente precisa fazer um esforço muito grande. Porque a gente não estudou na primeira série, na segunda série, na quinta, durante o ginásio, que eu nem sei mais como é que se chama atualmente. Na faculdade, a gente não estuda a história da África, dos afrodescendentes e dos indígenas. Então, a gente fica tendo uma lacuna interna profunda da nossa própria identidade. Então, em relação a isso, eu, como sou uma pessoa que nasci e me criei no bairro de Peixinhos, sou de Peixinhos e acompanhei toda a movimentação desde a década de 80, quando eu ainda era criança, né, nesse tempo, e vi tudo acontecendo nas minhas frentes, porque eu sempre fui ali morador da Rua da Harmonia, junto com o Rudo Condor,
e acompanhei desde Lamento Negro até o movimento Mangue Beat. E eu sei exatamente o que é racismo, eu sei exatamente o que é ser de favela e eu sei exatamente o que é conviver com essa diversidade e você usar a cultura popular, usar a tradição para sair daquele plano que está feito para a gente, entendeu? Que é o plano da gente ser morto até os 20 anos de idade. Porque a gente vai ter que se envolver com drogas, a gente vai ter que se envolver com crime, vai ter que se envolver com tudo. Mas acabou que eu escolhi, né? Ou fui escolhido de forma, acredito que fui muito mais escolhido do que escolhi, para conviver com a tradição de matriz africana e indígena já desde muito cedo. Isso começou desde com as experiências com Magé-Molé até os dias de hoje, né? E eu costumo dizer que quem me salvou de tudo isso foi Malunguinho e Oxum, que são as divindades que me acompanham, junto com outros e outras. Então, assim, a gente, no entendimento de que a gente tem que se afirmar nessa sociedade, a gente vai andar de ônibus, de branco nos ônibus, a gente vai andar com nossas contas nos ônibus, a gente vai andar com os nossos trajes, com as nossas contas de orixá, a gente vai caminhar, ir para um centro do Recife carregando um maracá, numa bolsa. Esse chocalho ele tem que estar presente dentro desses espaços. Só que a gente não é aceito. E aconteceu comigo esse crime de intolerância religiosa, que na realidade é fruto de um processo de racismo institucional do próprio sistema de ônibus do Recife, da Grande Recife, que não trata e nunca tratou, né, a questão do proselitismo religioso dentro dos ônibus. Existem resoluções internas da Grande Recife que proíbem, né, leis internas que proíbem o proselitismo. O motorista seria obrigado a parar o ônibus e interferir com que aquela pessoa que está fazendo um culto religioso dentro do ônibus, ou proferindo palavras religiosas, ou qualquer outra coisa, como também vendendo um picolé, vendendo uma pipoca, desde que isso esteja atrapalhando a viagem dos passageiros, é obrigado o motorista e o cobrador tomarem providência. Só que a gente não vê isso. Então, em determinado dia, há 2 anos atrás, eu sofri uma intolerância religiosa dentro da estação do ônibus Xambá, quando eu estava indo ao meu terreiro, Ilê, algum té, a casa de minha mãe Lude, meu pai Paulo, para tratar de uma obrigação de Jurema, né? Chegando lá nesse ônibus, um dos vendedores que estava ali, naquela hora, vendendo açaí, creio eu, algumas outras coisas, ele começou a proferir palavras de ódio contra a religião de matriz africana. E olha que eu não estava vestido, eu estava apenas com uma bermuda e uma camisa de uma cor nada a ver, mas eu estava com esse colar, que é o colar de Malunguinho, né? Que é a estrela, o Cid Salomão de Malunguinho. Ele viu esse meu símbolo religioso e começou a proferir, até o momento que ele chegou a me irritar quando ele falou exatamente do seu pai de santo, que é Ivo do Xambá, do seu Babalorixá, Ivo. Quando ele disse que, vocês sabem aqui no ônibus que atrás dessa estação tem um terreiro que tem um negão pai de chiqueiro, né? Quando ele disse isso, eu automaticamente me rebelei perante aquela situação, porque nós não podemos calar perante os crimes de intolerância religiosa, de racismo religioso, e disse, talvez na sua igreja possa ter pastor de chiqueiro, mas respeite que aqui atrás tem um sacerdote de religião de matriz africana, e que merece muito respeito, em que inclusive a casa deu nome a essa estação de ônibus, a esse terminal integrado, entendeu? E só bastou eu dizer isso, né, para começar um grande pandemônio, literalmente, dentro do ônibus, chegando quase a vias de fato. A polícia vinha querer me tirar do ônibus, os guardas ali dentro, mulheres evangélicas e homens evangélicos se manifestaram com supostamente o Espírito Santo deles, né? E isso causou um problema muito grande para mim, porque tive que ir à delegacia, tive que ir para o Ministério Público, e isso é apenas um dos exemplos. E botei no Ministério Público. Sim. Ao passar dos 2 anos de processo, que era para ter virou inquérito civil, alguns meses atrás, há 2 meses atrás, o Ministério Público manda um e-mail para mim dizendo que vai arquivar o processo. Porque a própria Grande Recife diz que faz campanhas de combate à intolerância religiosa. Lominha, a gente mergulhando nessa coisa fazendo essa junção com o meio de comunicação, né? A potencialização desse racismo por esse tipo de equipamentos, né? Que deveriam ser ferramentas, né, de combate efetivo, né, diário. Mas a gente vê que programas
eu acho que isso de meio-dia que acontece, né? Próprios apresentadores, e a gente vê quando há uma situação, por exemplo, de um crime, né? Ao qual no ambiente do acontecido se encontra lá, às vezes, um objeto que se faz ligação ao culto de matriz africana ou afro-indígena. Automaticamente, quando a gente está assistindo a matéria, né, o próprio apresentador, às vezes, faz uma coisa, né, muito folclórica, e a própria constituição do programa já lança uma trilha do tambor tocando, né? E aí o agente público, o delegado, inclusive, pode estar ali dizendo que eles, ao observar o ambiente do crime, eles viram objetos de magia negra, né? Sim. E só porque viram lá uma vela ou uma panela de barro, tá tudinho. E faz essa conexão. E a gente percebe que o próprio agente, ele não tem instrução e ele potencializa isso. Eu me lembro que houve um caso muito forte em Brejo da Madre de Deus, que acarretou na cidade toda, fazendo uma derrama nos terreiros do local, e pessoas até hoje não vivem mais lá por causa disso, da irresponsabilidade do agente público, do Estado e da imprensa que fomentou isso. Aí, só para te passar a bola, o seguinte, o que a gente observa é que não há um tratamento dessa forma quando há diversos crimes diários por pessoas que são praticantes de religião, que são católicos, são evangélicos, e o agente público chega lá e não diz: olha, eu entrei na casa, tinha um crucifixo, tinha uma Bíblia, e isso caracteriza um crime de magia cristã. Então, olha, isso é muito perigoso, né? Teve crimes que aconteceram que foram nacionalmente repercutidos e que o rito, ele é muito branco. Os pais saíram, a madrasta, os pais saíram do shopping, que é o templo do capitalismo, é o templo do cristianismo, também podemos dizer, né? Foram para casa, tudinho, depois sacudiram pela janela a criança. Os irmãos, não sei o que lá, né? Depois fizeram todo o rito, né? Mataram aquela menina lá, que eu não acompanho muito também, mas sei o caso. Matou os pais, com o namorado e com o irmão do namorado, depois tudo. Foram depois para o motel, né? Provavelmente na casa lá tinha Bíblia, tinha tudo, depois ela virou evangélica, e ninguém tratou isso como um crime de magia cristã, magia branca, né? E o caso da menina também, e ela ainda foi para o enterro, chorou, né? Fez o rito, né? Chorou lá, né? Tudinho. E aí eu queria que tu tratasse isso, como é que a gente pode fazer um trabalho desse, porque, por exemplo, a gente conseguia um tempo que Mário, que faz a produção do Bongá, né? Trabalhava em um meio de comunicação daqui. Quando havia uma situação dessa, por saber o trabalho que desenvolve o Bongá e a Xambá, e ela estava dentro desse núcleo, desse jornal, eles começaram, um período que estava lá, a ter essa preocupação de não colocar esse tipo de situação, porque sabia que poderia gerar crimes isso. Então, de intolerância. consultava a gente, olha, se botar magia negra, tal, tudo pá. Mas não há uma preocupação, a gente percebe por isso, né? E que ele tratasse disso. A gente, você sabe, você acompanha toda a nossa luta, porque a gente tem estado junto em diversos momentos de diversas lutas. Esse fato do menino Flânio aconteceu em 2012. Sim. E que nós, povo de terreiro, tomamos, sim, principalmente o Quilombo Cultural Malunguinho protagonizou isso. Porque a gente fez um grande seminário no Palácio de Iemanjá, porque foram 7 terreiros do Brejo da Madre de Deus destruídos, onde os babalorixás e alorixás, juremeiros e juremeiras foram expulsos da cidade. Inclusive um templo que não tem nada a ver com a religião de matriz africana indígena. Aquele templo do Vale do Amanhecer foi também depredado, né? Porque as pessoas na população, qualquer coisa que não seja do universo judaico-cristão é macumba. Entendeu? Qualquer coisa, até um templo. O delegado jogou isso, né? A imprensa fomentou. E a imprensa jogou isso de forma muito violenta, porque quando esse menino foi degolado, o menino Flânio, ele foi degolado no Brejo da Madre de Deus, em um terreno próximo ao local onde aconteceu isso, existiam garrafas, alguidares, alguns objetos velhos de religião de matriz africana que estavam tradicionalmente jogados na mata. Porque a gente sabe que o nosso pessoal, ele despacha na mata alguns objetos, né? Deixa lá. Então, a fotografia do jornal, inclusive eu acompanhei, eu tenho uma palestra que eu fiz sobre tudo isso, que eu registrei toda a documentação que se passou em torno dessa questão. Sim.
e mostrando de como a mídia foi racista. E nós, nesse tempo, chamamos todas as editorias dos jornais para fazer parte do seminário que fizemos. Sim, me lembro. A mídia, a televisão, e isso surtiu bons efeitos, porque hoje eles já têm mais medo de publicar, porque a gente conversou com as pessoas. Mas mesmo assim ainda não adianta, porque esses programas como de alguns apresentadores sensacionalistas, que passam no meio-dia, esses programas bem de televisões assim, que baixam o nível total para a população, porque é aquele nível tão baixo que na hora do almoço você está almoçando e está vendo um crime hediondo na televisão, né? Você não pede sarapatel, mas acaba gerando. É uma retroalimentação da violência alimentar, inclusive, porque você está comendo, almoçando e vendo um homem esfolado aqui, uma outra pessoa esfolada ali, uma mulher estuprada aqui. É um ataque psicológico muito forte para a nossa população pobre. E esses crimes se fortalecem aí. Magia negra, a princípio, é uma concepção do nome europeia, branca, não tem nada a ver com o povo negro. Em primeiro lugar, porque magia branca, magia negra, magia é uma concepção de algo que tem no mundo inteiro, porque a magia a gente pode compreender que é uma tradição mundial. O ser humano, ele é um ser que naturalmente, ele, nas suas religiões, nas suas tradições, trabalha com magia. Qualquer religião trabalha com magia, qualquer. O católico, ele faz a transmutação do vinho, da hóstia, no sangue e no corpo de Cristo. Isso é transmutação, isso é magia, entendeu? Nós, do candomblé, nós usamos diversos elementos tradicionais para fazer nossa magia. E assim, os judeus usam seus elementos para fazer magia, os islâmicos, outros, e assim sucessivamente. Então, assim, por que esse julgamento para nós? É o racismo estrutural, institucional. As editorias dos jornais, as editorias das televisões, elas, inclusive, a gente tem que entender que... E os agentes públicos também de segurança, né? Os delegados são mal instruídos. Mal instruídos por quê? São pessoas assim... Que também são vítimas. Analfabetos, como poderia dizer, analfabetos funcionais, né? Na área da religião de matriz africana e indígena. Eles não têm nenhum conhecimento sobre a gente. Então, quando se trata de qualquer coisa em relação a gente, eles cometem equívocos. E por isso é importante a gente se posicionar juridicamente contra eles, para que eles também, numa perspectiva, inclusive, educativa. Educativa, sim. Porque quando o Ministério Público vai lá no programa desses caras aí, que passam de meio-dia, se eles chegam lá, levam uma notificação, isso é uma educação para eles. Sim, total. Quando a gente pega o telefone, liga para lá, olha, não gostamos aqui, nós somos o povo de terreiro, somos o grupo tal, isso não está dando certo, que isso a gente faz permanentemente. Eu só não assisto mais esses programas, porque nem televisão tenho mais, porque depois do golpe eu fiquei um pouco fora de televisão, entendeu? Porque eu não suporto mais. Mas a televisão é um instrumento muito poderoso que nós temos que ocupá-lo com programas como esse, educativos, com outros também. Então, assim, é um processo de construção, Guitinho. Não vai... a gente tem muito o que enfrentar pela frente e a mídia é um dos principais obstáculos, porque é aquilo que sai mastigado para o povo. Você senta na frente de uma televisão, a informação que vem, ela tem um impacto tão grande e tão profundo que ela tem um impacto maior do que a gente passar 4 anos na universidade estudando assuntos, do que a gente passar um mestrado e um doutorado, porque ela forma a gente com audiovisual. E audiovisual é algo muito mágico, é algo muito poderoso, né? Eu sempre digo o seguinte, o ser humano ele é magnífico, né? Ele conseguiu criar o sorvete, né? Que é algo muito elaborado, sofisticadamente, quando a gente pensa que há séculos passados seria impossível, inclusive, gelar algo, e conseguiu criar o audiovisual, bicho. O audiovisual talvez seja a magia mais poderosa que o mundo ocidental criou. Porque ele é poderoso, ele consegue tudo. Então é através desse canal espiritual, entendeu? Porque é um canal espiritual de energia, de vibração energética, né? A espiritualidade ela trabalha em diversos níveis e o nível da transmissão das antenas, o nível da transmissão do rádio é um nível espiritual também. Então ele alcança, ele perpassa pelo nosso corpo o dia inteiro, né? Os raios das antenas. Então a gente de terreiro tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque nós somos antenas catalisadoras desse processo e a gente tem que transformar isso e a gente só transforma ocupando. Um canto aí de justiça, tu pudesse puxar aí, que a gente pudesse traduzir essa coisa que ataca, né? Que afeta todo dia diariamente. Um canto aí de espanto dessa injustiça. Tem um canto que eu acho muito bom, Iorubá, para Xangô.
Traduza. Né? Que ele faz? Que meu pai Paulo Braz me ensinou, né? Deus da Justiça, Xangô? Justiça é Xangô. E justiça, ainda mais do que Xangô, é Exu, né? Porque o orixá responsável, de fato, e por direito, pela justiça na Terra é Exu. Ele é quem corrige tudo que está errado, né? Inclusive, ele corrigiu Xangô, na época que Xangô necessitou ser corrigido nos seus itãs, nas suas histórias. Mas a toada, que inclusive vale a pena salientar, que é o maracá, né? Que é indígena, é o primeiro som que se ouve na terra brasileira. É esse. É um som ancestral. Parece coisa de criança, né? As criancinhas têm aqueles brinquedinhos. Mas esse som, ele é o universo em si. Aqui é nosso plano de existência, a cabaça mestra, né? E o falo é esse que atravessa para fecundar tudo. E as sementes são a força da energia. Então, quando o índio tem a maraca, e quando você vai para a África, no culto de Xangô, quando você chega lá, tem o quê? A mesma maraca, só que se chama de xere, né? Na tradição africana. Então, eu vou tocar o maracá da Jurema para cantar para Xangô, que é a mesma coisa. Titiaie, cabobá, coçô. Titiaie, cabobá, coçô. Ibinja, Xangô, tutué, oiê. Titiaie, cabobá, coçô. Que quer dizer? Titiaie, que seja eterno sobre a terra, né? O nosso rei Xangô. Que tudo que ele traz, a justiça que ele traz, seja eterna e que nós sejamos filhos da justiça e que sigamos a ideologia, o pensamento para a frente da nossa nação. Porque Titiaie é uma prerrogativa africana, que significa estamos juntos para sempre. Vamos manter viva a nossa tradição para sempre. Então vamos manter vivo Xangô, vamos manter vivo Malunguinho e vamos manter viva a Jurema, porque essa é a nossa obrigação ancestral. Aí a gente canta, né? Titiaie, cambobá, coçô. Titiaie, cambobá, coçô. Binja, Xangô, tutué, oiê. Titiaie, cambobá, coçô. Cabecila, obsele, bimu. Cabecila, Xangô. Axé. Então, axé. Eu queria despedir desse programa o seguinte, porque eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas, ao assistir esse programa, se sentirão agredidas, né? No entanto, esse programa ele é uma ação, né, de uma TV pública para justamente a gente trazer a educação e garantir o respeito do outro ser diferente. Até porque todos os dias nós somos invadidos em nossas casas por programas religiosos, de outras matrizes religiosas, e a gente, de certa forma, às vezes é obrigado, não pede nem licença para entrar na nossa casa, né? E a gente passa de um canal para o outro. Praticamente hoje a TV brasileira é ocupada, né, por programas religiosos, né, cristãos, que não nos pergunta, né, dia e hora invade nossa casa com sua ideologia. Então o que a gente pede é que vocês recebam essa oferta, essa oferenda, né, que estamos dando aqui para vocês, e utilize como um elemento de transformação da sua família, né, respeitando o direito da gente, né, praticar a nossa religiosidade. Então, assista com todo o carinho do mundo, que vai ser uma oportunidade única de você transformar-se. Então, Lomin, eu queria que tu desse uma mensagem final para a sociedade, para essas pessoas que ligam essa TV, assistem esse programa até o final, que a gente tem a certeza, se você assistir até o final, que você vai aprender bastante, né? E a gente fica feliz por essa oportunidade que você possa nos dar de nos ouvir, porque acho que o primeiro passo é ouvir o outro, para poder conhecê-lo. A gente não pode falar de algo que seja errado se a gente não conhece, se a gente não se oportuniza. Então fala aí dessa mensagem final. A mensagem que eu deixo aqui é como um sacerdote de religião de matriz africana e da Jurema sagrada, um juremeiro, um catimbozeiro. É que você se permita se desconstruir. Que o seu preconceito, quando você olhar para a gente na rua, ele se desfaça. Não seja tímido em chegar para a gente e perguntar o que significa isso. Porque, com certeza, nosso povo tem uma educação ancestral dos nossos antigos pretos velhos e pretas velhas, que são pessoas que sabem receber
que sabem acolher, que sabem ajudar. E com certeza a gente vai poder explicar para você o que é que significa cada coisa nossa. E se a gente não souber, a gente pode recorrer aos nossos mais velhos também. Porque educar-se é um pressuposto, né? A gente tem que ter isso como um entendimento anterior. A gente tem que se dedicar a isso, para a gente chegar em um nível a mais na nossa vida. Quem não se permite educar-se está fechado para o universo. E quem está fechado para o universo está fechado para si, porque nós somos o universo. Então, que a Jurema Sagrada, o Angico, o Junco, o Jucá, o Catucá, o Manacá e a Aruíra, Reis Malunguinho e as 7 cidades Riá, abençoe o entendimento de todas e todas, porque a nossa cidade Riá, que é a cidade dos espíritos, dos encantos, ela vem com a ciência mestra para fazer a gente ter muita compreensão e muito ouvido, porque a gente tem que escutar mais e falar menos. Muito axé, salve a ciência. Salve.